Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Glória a Deus. Glória a Deus. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos não são Tiago, José, Simão, Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e na sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Senhor, fazei dar frutos o labor de nossas mãos. Ó Senhor, fazei dar frutos o labor de nossas mãos. Ó Senhor, fazei dar frutos o labor de nossas mãos. Ó Senhor, fazei dar frutos o labor de nossas mãos. Morgan Freeman, brasileira. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações o anjo não vos valeu? Valei-nos, São Valei-nos, José. São José. Irmãos e irmãs, é por isso que com muita alegria estamos celebrando nesta manhã de sábado ensolarada, pelo menos aqui em São Paulo, para nós celebrarmos a memória. Hoje não é uma solenidade, é uma memória a São José operário, São José trabalhador, São José pai adotivo de Jesus, São José patrono das famílias, patrono da Igreja Católica Apostólica Romana. Com muita alegria. Mas eu gostaria sim de fazer aqui uma contemplação figurada, para que a gente possa ver que beleza, como Deus, nos detalhes, né? Como uma criança que presta atenção nos detalhes, o Senhor também, Ele usa na linguagem do Espírito Santo, detalhes determinantes para a salvação. A madeira, carpinteiro, nós estamos falando hoje do trabalhador, de São José, que foi por profissão carpinteiro. Então ele fabricava com a madeira, ele fabricava móveis de madeira, para que as pessoas pudessem preparar as suas casas. Olha, era exatamente isso. Tanto é que quando ele ainda não coabitava com a Virgem Mãe, Nossa Senhora, esposa dele, antes de coabitar, ele também estava preparando a sua casa ainda, para que ele pudesse levar a sua esposa. Então, como carpinteiro, um bom carpinteiro que São José foi, né? Então ele preparou os móveis, toda a mobília, cama, talvez uma estante, um lugar para descansar, e tudo com madeira. Era muito utilizada a madeira, né? A madeira que o Senhor sempre preparou. E ele ensinou esta mesma profissão,
de preparar móveis para que pudesse preparar as casas. Veja, fazendo uma analogia também, por isso que eu digo, Deus não dá ponto sem nó. Deus não dá ponto sem nó. Olha os detalhes, a gente presta atenção nos detalhes. Veja, foi por causa de uma árvore que Deus apontou para o primeiro casal e disse: olha, só não comais os frutos desta árvore. Pois é, pois o homem desobedeceu a Deus por causa da tentação do demônio e foi exatamente comer fruto daquela árvore. Depois o Senhor vai utilizar uma nova árvore, sempre lembrando a madeira, para que o próprio filho pudesse agora, no novo tronco, numa nova árvore, no madeiro, mas não o madeiro que leva à morte, agora o madeiro que nos salva da morte. Mostra lá a cruz para o povo, mostra a cruz lá para o povo, para que eles vejam o madeiro, a nova madeira. E agora, o próprio Senhor, quando Ele vai falar, explicando para nós sobre o céu, sobre viver plenamente com Ele a vida eterna, Ele fala: na casa do meu Pai tem muitas moradas. Então veja, quem foi o pai de Jesus aqui na terra? Pai, por consideração, José. Pois bem, José ensinou a profissão a ele para ser também um jovenzinho carpinteiro, para preparar as casas. Quem é o pai verdadeiro de Cristo Jesus, no qual ele morreu também por obediência a Ele? O nosso primeiro Deus, o Deus Pai Todo-Poderoso, que envia Ele para preparando o coração dessa noiva, para que nós possamos adentrar por Ele, por Jesus, a casa mobiliada agora, mas não mais com madeira, não mais com a madeira, mas sim com essa cruz que nos leva até a casa do Pai. Importante a gente fazer esse desembaraço de figurado mesmo, para a gente entender a delicadeza de Deus no plano da salvação. Tudo tem a ver com a madeira. São José carpinteiro, aliás, a imagem para a gente entender São José carpinteiro é aquela, onde ele está segurando um báculo na mão, né, e um lírio na outra. É claro que está faltando ali um serrote, um martelo, como nas imagens mais originais, né? Porque ele é aquele que vai confeccionar, preparando a casa. O Pai também, como Jesus fala, porque na casa do meu Pai, tem muitas moradas. Por isso que eu vim buscar a minha família, minha noiva, nós. Quem é aquele que constrói? Quem é que prepara? Quem é que está preparando esta casa? E já preparou, está preparadinha para nós? Jesus, porque aprendeu o ofício. Qual é o ofício do Senhor? Nos preparar para que nós possamos assim adentrar agora, viver na casa eterna. Não as casas que a traça corrói, não mais essa casa que com o tempo ela será destruída, mas agora esta casa. Importante a gente começar assim, esse dia de São José operário. Jesus aprendeu uma profissão que tem tudo a ver com o próprio linguajar de ensinamento dele. Na casa do meu Pai tem muitas moradas. E eu vim preparar para que vocês possam adentrar, como José preparava com a profissão dele, a casa para nós morarmos também. A casa para as pessoas formar sua família, entrar e morar, dormir, sentar, brincar. José, como carpinteiro, poderia fazer até brinquedos, nós não sabemos. Na época, talvez brinquedos para as crianças brincarem com madeira, como hoje tem brinquedos ainda de madeira. Muito bem,
Pensando assim, a palavra trabalho, trabalhar, gostaria aqui de colocar alguns pensamentos bíblicos agora. Buscai, Jesus dizendo, buscai primeiro, esse buscai primeiro é um trabalho. Buscai primeiro o reino de Deus. E o que acontece quando a gente primeiro busca o reino de Deus? Tudo vos será acrescentado. Tudo. O que é o tudo? Nada lhe faltará enquanto você viver aqui. Pelo número de dias e tempo que o Senhor estipulou para todos nós. Limitado. Não é a eternidade aqui, mas o Senhor está dizendo que aqui, busque primeiro o reino, e tudo vos será acrescentado. Aqui começa a participação de José, da primeira leitura em Gênesis hoje, que o Senhor designou que nós trabalhássemos para o nosso sustento, mas nós precisamos entender. Veja, eu não estou aqui em hipótese alguma querendo camuflar a necessidade de nós termos que trabalhar, porque principalmente hoje aqui no Brasil, milhares e milhares, vamos dizer milhões de brasileiros estão sem condições de colocar comida na sua mesa. Eu não estou tentando camuflar essa necessidade, que nós estamos celebrando essa missa, pedindo a intercessão de São José, também para isso. Não. Eu estou dizendo como sacerdote de Cristo, que todo o enredo bíblico está falando, que o trabalho que Deus nos designou, como batizados que nós somos, é primeiramente buscar o reino de Deus. Se você pega, por exemplo, uma outra passagem, o Evangelho de João, capítulo 6, que nós celebramos há 2 semanas atrás, que fala do pão, que Ele é o pão da vida. Jesus falando, eu sou o pão da vida, quem come minha carne, quem bebe meu sangue. Toda aquela reflexão, no versículo, se eu não estou enganado, 27 para 28, Jesus está dizendo, trabalhai não por este pão que a gente busca, come e que depois vai embora para a fossa, desintegra, acaba. Mas trabalhai primeiro, para que obtenha aquilo que jamais faltará na tua vida, jamais faltará o sustento. É a mesma coisa, Jesus está dizendo ali, no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 27, buscai primeiro, na sua profissão, no trabalho que Deus abrir para você, ou que você buscar para fazer, ao fazer o seu trabalho, não faça disso o sucesso econômico para a sua vida em primeiro lugar, não, mas ofereça a Deus, faça como se fazendo a Deus. Veja, esse é o ensinamento do bom trabalhador. Só que nós sabemos, né? O que aconteceu? O que aconteceu é que nós fomos levados pelo pecado a gastar a maior parte do nosso tempo correndo atrás da parte financeira, para a gente garantir o nosso sustento e ainda uma sobra, ainda uma vida um pouco mais cômoda. Quando você vai ver, você está buscando primeiro o seu próprio sustento e não o reino de Deus. A maioria de nós trabalhadores, com as suas exceções, busca primeiro o seu salário. O salário é bom, o salário é importante, o dinheiro é importante. Claro que se não fosse assim, o Senhor também não tinha dito lá em Gênesis que nós precisaríamos ter que buscar o sustento para nós sobrevivermos aqui na terra, só aqui. Mas quando Ele diz, buscai o teu sustento, é em mim, colocando a espiritualidade onde você trabalha. Por exemplo, existem muitas profissões que elas são dignas, pessoas que trabalham confeccionando roupas, pessoas que trabalham com alimentação, pessoas que trabalham com a saúde, pessoas que trabalham com a estética,
pessoas que trabalham com empreendimentos para a gente ter no dia a dia recursos. Tudo isso é lícito, tudo isso é bênção. A gente fala, vamos abençoar uma empresa. Por que essa empresa? Porque ali é uma empresa que eles fabricam um alimento que vai ajudar muitas pessoas a ter vitamina. Então o padre vai lá e abençoa. Eu sempre falo aqui aquele caso do rapaz que eu fui numa vez na cidade, aqui no centro da cidade de São Paulo. Eu estava andando com Klesman preto, de camisa preta, né, Klesman, blazerzinho, típico padre mesmo andando, né? E aí eu vi lá o pessoal todo trabalhando, né, com aquelas bancadas assim no meio da calçada. E tinha um rapaz com tipo uma charrete enorme, um trabalhador, estava trabalhando. Aí quando ele veio e tirou o chapeuzinho dele, um gesto até muito bonito ele fez, tirou. Olha, o sacerdote, padre. Eu falei, pois não, meu querido. Olha, sua bênção primeiramente. Eu falei, Deus abençoe. Olha que coisa bonita. Eu falei, padre, o senhor, olha, a gente está passando aqui uma fase tão terrível para vender as coisas. O senhor pode abençoar aqui os meus produtos? Eu falei assim, claro. Vem aqui. Aí eu fui, quando eu fui, a barraca dele assim, era tipo uma charrete, lotada com filmes pornográficos. De pornografia. Aquelas fotos assim, né, te chamando, vem aqui, abre, assista, vem ver, olha aqui. Aí quando eu olhei assim, eu falei, você trabalha com esse produto? Trabalho, padre. Olha, eu não estou vendendo nada. Mas ele não estava brincando comigo não, ele estava falando sério. Na cabeça dele, ele precisava ganhar o dinheiro dele. Não importa, eu não sei se isso aqui é proibido pela igreja ou não, mas eu estou, né? Estou vendendo. Muito bem. Aí graças a Deus, né? O Espírito Santo sempre está com a gente quando a gente está rezando. Eu falei assim, entendi. Eu falei, vem cá, deixa o padre rezar aqui por você. Eu vou pedir a Deus que através do dom que Ele te confiou, daquilo que Ele te chamou, que você prospere naquilo que o Senhor lhe mostrar para ganhar o pão da sua vida, que você redescubra. Ele começou a chorar. Chorou, abençoei ele, ficou feliz. O padre me abençoou. Agora, eu não vou abençoar o trabalho que certamente leva para nós cristãos, tá? Nos leva a um desencontro com a graça de Deus, a um desencontro, não é? Padre, vem abençoar uma fábrica de camisinha. Não vou abençoar não. Vou abençoar talvez a pessoa ali que está precisando de alguma coisa, para a família dele, alguma coisa. Então veja, existem muitos empregos lícitos também, como o padre deu exemplo. Claro que nós vamos lá abençoar uma lavanderia, uma cozinha de alguém, um comércio de alguém, claro, né? Só que tem um detalhe: o que o Senhor está nos ensinando com a palavra, através de São José, é que precisamos trabalhar, precisamos pedir a Deus, Senhor, abra uma porta de emprego para os brasileiros que hoje estão quebrados, estão quebrando os pequenos comerciantes, os pequenos empresários estão quebrando. Então nós temos que rezar, mas quando adquirir o emprego, lembrar sempre, foi Deus que me confiou. Para que é? Para eu glorificar a Deus através desse emprego que Ele confiou para sustentar a minha família. Entende, irmãos? Então, o que vem acontecendo no nosso meio é que nós não estamos trabalhando, né? E a gente se esconde através de uma camuflagem, dizendo, olha, sabe por que eu não tenho tempo de ir numa missa, padre? Porque eu trabalho numa feira, eu trabalho num tipo de emprego que me ocupa todos os dias da minha vida. Olha, de segunda a domingo, ou seja, de domingo a domingo, eu só tenho a segunda-feira livre. Como é que eu vou numa missa? Como é que eu vou participar de um grupo de oração? Como é que eu vou ter tempo de fazer um rosário? Tem tempo. Veja, você não pode se camuflar em cima dessa desculpa esfarrapada de nós cristãos católicos, principalmente, para justificar por que a minha esposa vai e eu não vou,
Por que que eu até incentivo que vá, mas eu não tenho tempo? Não, isso é mentira. Mentira. Porque graças a Deus aqui ainda no Brasil, ainda, que Deus ainda permaneça com essa graça, nós temos igrejas em todos os lugares, temos capelas em todos os lugares, e detalhe, temos vários horários de missa, e tem igreja que tem missa de segunda, tem missa na terça, tem missa de manhã, tem missa à tarde, tem missa à noite. É só você procurar. Não são todos os padres que fazem missa assim. Sim, não são todos os padres, mas que tem igreja que tem o dia inteiro 2, 3 missas e tem. E existem comunidades de vida aqui em vários setores de São Paulo ou no interior de São Paulo que fazem adoração à noite, que chamam padre para celebrar de madrugada. Hoje nós temos a internet, enfim, nós temos hoje. Então não se camufle para justificar a sua falta de oração com Deus no seu trabalho, porque o trabalho é buscar primeiro o reino de Deus. Veja, é uma palavra que salva. E nós estamos entrando no âmbito do espírito capitalista. O espírito capitalista, devagarinho, ele vai nos trazendo por uma justificativa. Eu não tenho tempo mais para rezar, eu tenho que trabalhar muito, e se eu não trabalhar, ninguém vai sustentar, trazer o leite e o pão. Essa conversinha esfarrapada sempre acontece no nosso meio. Então, católico verdadeiro, porque o pagão vive assim, sempre viveu assim. O pagão, ele vai buscar ele vai falar que ele trabalha muito no jornalismo, na medicina, ou trabalhando na rua, ou no comércio dele, porque ele precisa realmente sobreviver. A vida dele está naquilo que é para sobreviver por ele mesmo. Não, mas o cristão não é assim. José, como carpinteiro, nos mostra como todo o plano da salvação de Deus, que é para louvar a Deus através do recurso profissional que eu tenho. Por isso, dízimo. Da onde vem a palavra dízimo? Vem na Sagrada Escritura. Está lá no livro dos profetas. Jeremias fala, Gênesis fala, a Bíblia fala. O que é o dízimo? Dízimo são as pessoas que buscam primeiro a Deus, não lhe falta nada, ela reconhece que Deus é Deus, e ela quer retribuir o que nunca falta para ela. É o dízimo. Olha, nunca me faltou nada, eu tenho pão, eu tenho leite, eu tenho tantos filhos, não tenho luxo, não tenho luxo, mas não me falta roupa, não me falta mistura, eu pago as contas todas do mês, eu, meu esposo, ou eu, meus pais, não importa. Então o que eu faço? Como eu tenho isso, é porque o Senhor me confiou, porque eu busco Ele, eu não deixo de primeiro fazer minhas orações antes de sair do trabalho. Eu buscar primeiro eu faço as minhas laudes, eu faço o meu rosário, eu faço a minha oração, vou primeiro numa missa. Era tão lindo, quando eu era menino eu ia ver, às vezes eu ia bem cedinho na missa da semana, na São Luís Gonzaga, Padre Aleixo, e a gente, depois o Padre Bento, que Deus o tenha, aí a gente via, 7 horas ia começar a missa, vinha aqueles rapazes com gravata, sabe, saía do carro, aquelas mulheres todas chique, bonitas, né, aquele salto alto, elas iam trabalhar, mas antes elas iam na missa. Fala, bom, primeiro eu busco o meu Senhor, porque as missas, por isso que eu falo, eu tentei colocar a missa aqui, não deu certo, o povo não gosta de vir na missa de manhã aqui na Santíssima Trindade, a maioria não gosta. Estou falando que eu estou 13 anos aqui, já tentei, vem aqui 1, 2, 3, aí eu comecei a entender que era importante. Aí a gente tinha dificuldade de trazer liturgista, pessoas, então eu falei, bom, então vamos ficar só com a missa da noite. Foi por isso que eu parei, porque o povo não vinha. É um hábito, mas você, padre, o senhor tem que colocar o hábito. Sim, esse aí é o meu erro. Eu devia insistir nos 13 anos
até as pessoas começarem a me... Eu vou repensar isso. Se Deus me der mais tempo de vida, eu vou pensar em colocar a missa bem cedinho aqui, né? Com pessoas ou sem pessoas vindo. Eu vou ver quem é que quer ficar comigo a semana aqui, pelo menos 3 dias na parte cedinha. Para quê? Para resgatar isso. Começar com a missa. Começar com a missa. Aí depois o que eu vou fazer? Vou para o trabalho. Depois eu vou para a minha jornada. Depois eu vou procurar emprego. Primeiro eu rezo. Veja, nunca vai te faltar nada. Por que que nunca? Porque é palavra de Deus, é palavra prometida. Se Deus, que é o Criador de tudo, está dizendo: se você primeiro me procura, eu vou te dar sempre o sustento que nunca vai te faltar. Ele falou para Pedro, porque Pedro falou: Senhor, o que nós vamos ganhar em deixar pai, mãe, deixar isso, filho, para seguir o Senhor? Buscar o Senhor primeiro. Ele falou assim: já nesta terra terás o cêntuplo. Já nesta terra terá o cêntuplo, nunca lhe faltará nada. Jesus respondeu isso. Está respondendo para quem? Para nós. Então, o sentido do trabalho não é para o meu sustento, para eu garantir o meu sustento. Mas na segunda instância. Na primeira primeiro eu busco a Deus. E nesse emprego eu honro a Deus. E sabe por que nesse emprego, como diz a palavra, tudo que fazeis, né? Fazeis para honrar o meu nome, dai glórias em tudo que você for fazer. Por quê? Como dizia o santo São José Maria Escrivá, ele foi um santo que ele falava: sabe onde você vai viver Cristo? No seu trabalho. Mas lá no meu trabalho é muito ruim, só tem gente invejosa, ciumenta e um querendo arrancar o emprego do outro ali para se dar bem. Pois é exatamente aí que o Senhor quer que você se santifique e que você honre a Deus com a tua presença ali. Por isso que se você não reza antes, por isso que você não busca a Deus antes, aquele local que às vezes realmente tem perseguição, tem muita inveja, tem parceria com o demônio, tem empresa que já está até com pacto com o demônio, porque vem com ideologias para dar formação para a empresa. Deus está falando: sai de lá. Não, fica lá, fica aí. Não, mas essa aqui que é, padre, lá eles oferecem culto eu não sei a quem, lá eles incentivam a ideologia de gênero, lá eles incentivam a prática disso ou daquilo. Fica onde você está. Você está trabalhando? Eles estão ainda precisando do teu trabalho lá? Pois é, Deus sabe para que você está lá. Você precisa ser um sinal. São José Maria Escrivá dizia isso: eu não trabalho porque eu estou ali só para ganhar o pão de... Preciso. Eu não posso hoje ter o luxo de falar: eu vou sair daquela empresa aqui no Brasil, porque agora eu vou arrumar em outro lugar. Não, a gente infelizmente não tem esse luxo aqui na América do Sul. Não tem. Eu vou sair daquela empresa, agora eu vou para outra. Tá, você está onde? Onde você está vivendo? Está nos Estados Unidos? Está na parte da Europa? Não, não está, está no Brasil. Então veja, buscai primeiro o reino de Deus, para eu ter a forma de Cristo, para eu ser um testemunho, um evangelho vivo dentro daquela empresa. Sempre vai ter alguém onde você trabalha, ou numa fábrica, ou numa casa que você está trabalhando, limpando, cozinhando, cuidando de criança lá, com criancinha. Sempre, sempre, sempre vai ter um ou outro que está prestando atenção em você, está vendo o seu jeito, está vendo a sua postura, está percebendo o teu linguajar, está percebendo o teu carinho, o teu olhar, está percebendo que você não tem aquela cabeça computada no inferno, como a maioria tem. E ali aquela pessoa um dia pode chegar para você e falar assim: você poderia me escutar um pouquinho? Pronto, você está buscando no seu trabalho, ganhando o pão de cada dia para o seu sustento, e você está evangelizando ao mesmo tempo. Entenderam, minha gente? Quando Jesus fala: eu não vos envio para o céu, eu vos envio no meio de... Tem umas orelhinhas pontudinhas assim, com um focinho comprido. Eu vos envio no meio de lobos. Tem medo de lobo mau? A senhora tem medo de lobo mau? Tem.
Não tem? Pois é no meio de lobos, é uma maneira figurada de dizer as ovelhas perdidas estão aí. Tem gente que acredita não sei de onde, tem gente que vive uma sem vergonhice terrível, tem gente que mata, tem gente que é capaz. Aonde eles estão? Tudo ali, ó, na Galileia da vida. Essa aí é a Galileia da vida. Aonde eu estou, no meio de uma multidão perdida, eu também estou. Só que eu procuro buscar primeiro a Deus. Por quê? Porque eu sou um sinal dentro de... Então esse é o dia do trabalho. Esse é o trabalhador verdadeiro. Por que a gente está desempregado? Porque talvez nós não estejamos vivendo assim. Porque Deus não vai deixar você viver dessa maneira como o padre falou, sem emprego por muito tempo, não. Por quê? Porque Deus vai honrar. Aí assim a palavra, Deus vai honrar você no seu dinheiro, no seu emprego, onde você está começando empreendimento. Por quê? Porque você primeiro busca Ele. Então você nunca vai ficar muito tempo sem dinheiro. Você vai conseguir pagar as suas contas, sim, porque o seu trabalho é... Olha, gente, quero agora finalizar aqui a minha homilia dizendo: o Senhor... Eu não gosto de carnaval, nunca gostei na minha vida. A única vez que eu fui tentar pular carnaval na minha vida, eu tive uma coisa tão horrorosa, que eu peguei mais raiva de carnaval ainda. A minha mãe comprou aquela, xiringa que fala, lembra da xiringa? Você lembra, Ailton? Nós somos da mesma época, que apertava assim, sai aquela água, né? Tudo bem, comprou uma xiringa cor de laranja para mim. Era cor de laranja, abóbora, laranja, sei lá, bonita, grande, desse tamanho aqui. Aí com muito custo meu pai nos colocou sócio de um clube de campo, lá em Taipas. Esse clube, até o local dele ainda existe, mas não é mais clube há muito tempo. Caríssimo. Meu pai tadinho fez tanto pra gente ter um título lá. Aí foi no dia de carnaval, minha mãe colocou umas penas de índio na gente, né? Vai lá pular carnaval no salão, tem lá. Vai, mãe, será que é legal? Vai, filho, aproveita. Aí fui com a minha xiringa, com as minhas peninhas de índio, né? Com as perninhas de fora, bonitinho. Eu tinha 12 anos de idade, 12. Aí fui lá, e meu irmão ficou brincando no parque, e eu fiquei esperando na fila para entrar naquele salão. E ali perto da fila tinha umas pedras, que é clube, tinha muita pedra. Aí eu fui encostar, que estava cansado. Na hora que eu fui encostar assim, eu levei uma queimadura de uma taturana vermelha, verde e preta. Era São Paulina. Eu acho que era São Paulina, era preta, vermelha e branca. Eu fui queimado com aquilo lá. O meu braço ficou inchado, tive que ir para o hospital, para o pronto-socorro. Eu falei, meu Deus do céu, eu queria tanto pular esse carnaval aqui que a minha mãe falou. Eu vou pular de dor, agora lá no hospital. Que raiva! Eu fiquei com tanta raiva daquele negócio de carnaval. Mas vou falar uma coisinha para você. Eu estou contando toda essa besteira para te dizer uma coisa. O Senhor, para salvar o que está perdido, Ele usa no bom sentido de disfarce. Disfarce mesmo. Você nunca ouviu falar, olha gente, eu estava num local, sofri um acidente ali, de repente veio uma pessoa do nada, estava passando ali com um carrinho, do nada veio ali, me deu a mão, me ajudou e me levou. Era um anjo. Pois é, o Senhor Ele usa o tempo todo com a gente no trabalho. É como se fosse um disfarce, uma máscara, uma fantasia. Eu estou fantasiado de quê? De mulher casada, que sou, por exemplo, né? Que trabalho nesse local aqui. Eu estou fingindo que eu preciso tanto desse dinheiro nessa empresa para me sustentar. E preciso um pouco mesmo. Mas na verdade eu estou aqui para ser um sinal de Cristo. Que se você cair, como eu busco primeiro a Deus, eu estou aqui para estender a tua mão. O Senhor, Ele nos coloca meio que uma mascarinha, ou como casado, ou como padre, ou como, entendeu? Para te disfarçar, para você estar no lugar inusitado, que certamente é a Galileia, onde todo mundo precisa de ajuda, para você estar lá, como luz de Cristo. Vós sois a luz, vós sois o sal, ide em meu nome. Esse é o trabalhador. Só que nós pegamos o trabalho e inverteu isso aí na nossa vida. Eu trabalho para mim. Não,
Você está disfarçado de trabalhador aí, mais ou menos disfarçado. Você precisa colocar o pão de cada dia, mas buscai primeiro o que é de Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? Será que se o povo brasileiro buscasse isso, tentasse degustar Deus no seu dia a dia, será que teria tanto desemprego no meio dessa política do inferno que a gente está vivendo? Não. Mesmo com a pandemia, Deus honra quem o busca em primeiro lugar. Deus honra quem o busca em primeiro lugar. Deus honra, eco, tem que ter eco no teu ouvido. Deus honra você quando você o busca sempre em primeiro lugar. Nada lhe faltará nunca. Se você viver 100 anos aqui, serão 100 anos que nunca lhe faltará nada. Nada. Terá comida na tua casa. Pode não ter luxo, mas vai ter comida, vai ter transporte, vai ter roupa, vai ter assistência médica, porque o Senhor honra quem primeiro buscou a Ele. Essa é a palavra da verdade de hoje que o Senhor colocou pela boca de São José. Na casa do meu pai tem muitas moradas. E está querendo dizer, nós somos agora os trabalhadores de almas. Quando ele chamou Pedro, ele chamou, e agora você não é pescador, Pedro? Você não pesca o peixinho para a gente, gostosinho para nossa barriguinha? Pois é. Mas agora eu vou te fazer o pescador de verdade. Olha aí, ó. Olha aí. Olha aí. Você não é pescadorzinho? Sou. Agora eu vou te fazer o pescador de verdade. Ah, você não é casado na igreja? Casado na sociedade? Ah, que bonito. Agora eu vou te ser o casado em Cristo Jesus. Pronto. Mudou tudo. Pedro passou a ser pescador de almas. Trabalhador de almas. Ah, sou médico. Pois é, sou médico para as almas de Cristo. Ah, eu trabalho com a estética. Beleza, vai lá, deixa mais bonitas as pessoas. Deus gosta disso. Mas ali, ó, tem a procedimento de uma mulher ou de aquele que trabalha ali, de Cristo. Porque a pessoa vai chorar para você um dia, fazendo alguma coisa na sobrancelha, ela está chorando, e você vai ser Cristo naquela hora para ela. É isso que o Senhor está chamando. Aí o Brasil vai ser diferente. Como é que é, Ailton? Como é que é essa música aí? Buscai primeiro o reino de Deus, Morgan Freeman. e a sua justiça, E tudo mais será, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Nem só de pão, Nem só de pão o homem viverá, mas do que? mas de toda palavra que é Deus, Entendeu? que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Fala na cabeça de novo, vai lá. Buscai primeiro, vai lá. Buscai primeiro o reino de Deus, E o que? e a sua justiça, vai lá. e tudo mais vos será. Não vai te faltar nada, vai lá. Aleluia, 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 Que São José interceda pelo verdadeiro sentido do trabalho.
Você que está aí ó, pedindo, desesperado, Padre, eu estou pedindo tanto tempo que Deus abra uma porta de emprego para mim. Pois é, você entendeu direitinho o que Deus primeiro te pede. Ele. Se não for assim, irmãos, perde o sentido de tudo. Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu? Valei-nos, São José. Que São José e a Virgem Maria interceda por todos nós, pelo povo brasileiro, pelo nosso governo, pelo fim da pandemia, por nós padres, pelos bispos, pelo Papa. Cantemos o nosso ofertório. Escolheste, carpinteiro.